Olá, você piscou? Já é janeiro. E nós vamos falar dessa vez sobre uma pessoa muito interessante que quase ninguém fala. A bailarina que estreou Quebra-Nozes na versão do Marius Petipa em 1892. Solta a vinheta. Olá, pessoal. Bem, antes de tudo eu quero dizer o seguinte: é muito difícil conseguir dados biográficos de bailarinas antes do século XX, tá? Mesmo no começo do século XX já é muito difícil, porque era uma política da época, da sociedade da época, não ter tantas coisas sobre as bailarinas, tá? É o que a gente chama de apagamento dessas figuras historicamente. Então, esse trabalho, ele foi, assim, exaustivo, foi assim, suguei do máximo que eu consegui das informações que são possíveis, tá? Nós vamos falar sobre ela, Antonietta Dell'Era, né? Então, vou escrever aqui, ó, Antonietta Dell'Era, uma bailarina italiana que nasceu em 1860 e faleceu em 22 de junho de 1945. Ela nasceu em Milão, na Itália, e ela faleceu em Berlim, na Alemanha. E esse é um dado muito importante, guarda aí, Berlim, na Alemanha. Ela foi uma das mais importantes bailarinas italianas do final do século XIX. Inclusive, ela fez parte daquela onda de bailarinas italianas, de pessoas da dança italianas no Teatro Imperial, tá? Ela foi reconhecida internacionalmente, principalmente pelo seu virtuosismo técnico, e o seu papel de difusão da escola italiana de ballet pela Europa no geral, tá? A Antonietta Dell'Era, ela foi aluna, né, da Academia de Milão, e ela foi educada em termos de dança pelo sistema Carlo Blasis, tá? Ele será, inclusive o Carlos Blasis, será um objeto de estudo aqui do canal daqui a um tempo. Mas ela foi educada por esse sistema italiano, tá? E em 1879, ela alcançou o posto de prima ballerina no Ópera de Berlim, cargo que ela manteve até a aposentadoria dela em 1909. Então, ó, bota aí. 89, ela ficou 30 anos no cargo de prima ballerina lá no Ópera de Berlim, e isso é muito importante, tá? Lá no final a gente vai saber por que é tão importante Berlim na vida dela. Então, durante essas três décadas em que ela dançou como prima ballerina no Ópera de Berlim, ela era ela era central ali, ela era muito querida pelo público alemão, tá? E ela era famosa não só pela sua interpretação, mas por certas virtuoses que hoje em dia a gente nem dá muito valor, né? Como, por exemplo, rapidez de entrechacratres, enfim. Mas era uma outra técnica naquele tempo, né? Era uma outra vida. Então, importante, ela sai da Itália e ela vai assumir um posto no Ópera de Berlim, como aconteceu com quase todas as bailarinas italianas. Então, assim, nós tivemos uma fase na história da dança que se chama a invasão italiana na Rússia, que foi mais ou menos entre 1886 até 1894, assim, uns 6 anos, né? Dessa invasão italiana lá na Rússia. Então, principalmente no Teatro Imperial, tá? Tanto que se você pegar
as obras maestras do Petipa, elas foram estreladas e estreadas por bailarinas italianas. Então, por exemplo, nessa invasão italiana, nós temos assim, Pierina Legnani, Virginia Zucchi, Carlotta Brianza, Enrico Cecchetti, tá? Inclusive Perina, que estreou Lago do Cisne, né? O Cecchetti, que fez parte de quase todas as obras do Petipa. Então, a Antonieta, ela estreou o Quebra-Nozes, que inclusive quando você vai no Petipa Society, a estreia do Quebra-Nozes, a coreografia, ela não é creditada ao Marius Petipa, e sim ao Lev Ivanov, tá? Bem, os bailarinos italianos, incluindo Antonieta, eles eram conhecidos o quê? Por uma força quase atlética e uma grande resistência física. Trabalhos velozes de bateria, o que eu falei, entrechacáteres, entrechassis, eles eram, hoje em dia a gente pode ligar um pouco ao que a gente identifica de escola cubana de dança, mas eles eram muitas piruetas, eles tinham muita força de salto, eles eram meio acrobatas, tanto que os russos puristas, eles descreviam que era a escola grotesca, tá? Os russos, quando queriam escrever críticas sobre os bailarinos italianos, eles falavam que era a escola grotesca. Inclusive, eu estou realizando um trabalho sobre pantomimas na dança, e você vê que muitas das pantomimas usadas na dança vêm de pantomimas criadas em danças italianas, né? E são mímicas muito ressaltadas, assim, muito exageradas, tá? É isso. Os russos achavam os italianos over. O problema é que, tecnicamente, por essa quantidade maior de giro, eles eram menos líricos e mais heróicos, se podemos assim dizer, os russos queriam ser mais líricos, e os italianos não. Eu lembro quando eu era jovem, né, na década de 90 do século passado, quando os bailarinos cubanos chegaram aqui no Brasil, foi um assombro. Por quê? Porque eles vêm de uma escola parecida. Grande quantidade de giros, de balance, saltos altíssimos. O primeiro bailarino cubano que eu vi dançar ao vivo e a cores na minha frente, que foi Alexander Pereda, que depois até foi meu colega de Centro Pro Dança quando eu estava lá em Cuba. Eu nunca vi ele dançando com a Daniela Severian, Don Quixote. Eu nunca tinha visto uma pessoa ao vivo a cores, girando 12 piruetas em cena, fazendo saltos super acrobáticos. Depois foi continuando, e assim, foi um assombro pra gente. E foi aí que eu me apaixonei já pela técnica cubana. Então, lendo e estudando a história da Antonieta Delera e essa invasão italiana na dança russa do final do século XIX, eu faço uma leitura que deve ser muito parecido com o assombro que foi a chegada da técnica cubana aqui no Brasil, né? Mas isso, claro, essa chegada desses italianos lá, aqui, eles eram mal vistos pelos críticos e pelos russos no geral. Essa chegada desses italianos teve que dar uma forçada na evolução da técnica russa, né? Porque essa invasão das italianas, ela contribuiu para a evolução, definitivamente para a evolução da técnica russa, que saiu daquele, talvez, excesso de lirismo, e teve que pegar muito mais do virtuosismo italiano. Até porque a escola russa, ela estava muito, até então, tentando buscar para si, porque a escola russa, gente, ela não é a escola original do balé, né? Até porque o balé, a priori, se você for parar para pensar, ele é da Itália, né? Quem quiser
tem um vídeo sobre história da dança aqui. Eu vou tentar deixar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo deixar o card, né? E depois ele foi codificado na França. Então, quando o balé chega lá na Rússia, tal, ou quando ele começa a ser uma coisa relevante na Rússia, ela está bebendo da fonte de outras escolas originais. Então, a escola russa original, né? Não vamos falar da escola russa século XX, não vamos falar escola russa, nós estamos falando da escola russa do tempo do classicismo, da escola russa da era Marius Petipa. Essa escola russa, ela tinha o lirismo dela, né, a alma russa, que é uma alma muito interpretativa. Aí ela estava tentando buscar e colocar enraizada em si a elegância da escola francesa de dança, e depois ela começou a colocar o quê? O virtuosismo italiano, né? Dentro da sua escola, do seu way of dancing, tá? Então vamos lá. Então vamos voltar aqui para a linha do tempo. Antonieta Delera se formou lá em Milão, foi para Berlim, pegou o cargo de prima bailarina e aí ela foi convidada. Ela nunca ficou efetivamente na Rússia, ela nunca quis se estabelecer na Rússia. O lance dela era com Berlim. Então o que acontece? Ela ia em short terms, né? Em contratos curtos. Ela ia, fazia o trabalhinho dela lá e voltava para Berlim de novo. E aí ela foi convidada para fazer Quebra-Nozes. E aí, em 1892, quando esse Quebra-Nozes estreou, ele foi num programa, num double bill, né? Teve o ballet Quebra-Nozes e teve junto a estreia da ópera Iolanta, que foi a última obra lírica do Tchaikovsky. A coreografia, ela foi, vamos lá, concebida pelo Marius Petipa, mas ela foi realizada pelo Lev Ivanov. Então, quando você for entrar em grandes acervos da dança, você vai ver que a coreografia vai ser creditada para o Lev Ivanov, tá? E assim, ó, pessoal, geralmente para esses vídeos eu uso um livro chamado Il Ballet, que é uma enciclopédia de ballet, um livro italiano grosso, assim. Eu uso Apollo's Angels, eu uso o livro da Dalal Ashkar, e eu costumo pegar as biografias que eu tenho em livro, por exemplo, a do Marius Petipa, a do Nureyev, tem o livro do Balanchine, 101 Ballets, não sei, 101 ou 1001, não sei. Enfim, esse meu eu tenho em digital. Então, eu costumo pegar esses livros. Então, eu tenho uma fonte primária, que são livros que falam sobre esses balés, dados históricos deles. Muito do Marius Petipa Society, eu consulto muito Marius Petipa Society e pego muito dessas biografias, tá? Então, aqui, o que acontece? Quando Lev Ivanov foi criar essa coreografia para Antonieta Delera, ele pensou o quê? Num trabalho de técnicas de pontas extremamente refinado, precisão musical, e quem vê as variações de Quebra-Nozes, gente, por quê? Porque na música o Tchaikovsky usou a celesta, tiririm, tim, tim. Então ele é muito musical. Aliás, gente, não vamos falar sobre a música de Tchaikovsky para Quebra-Nozes, que nós vamos ficar brigando, que eu acho que é a melhor partitura do mundo. Então, o que acontece? Ela tinha uma delicadeza e uma acuidade visual muito necessária, uma precisão musical que tinha que estar aliada à destreza de técnica de pontas. E diz, né, os compêndios da época, que Antonieta Delera, ela reunia essas qualidades, né, de ser hétera. Dizem que ela era a intérprete ideal para o papel, por isso que ela foi escolhida
em detrimento de outras, inclusive porque ela também foi muito elogiada fazendo Aurora em Bela Adormecida, tá? Ela não foi quem estreou, mas ela... Então aí aqui, falei para vocês da Celesta, falei que o Lev Ivanov achou que ela era a pessoa que reunia as características ideais para isso, tá? Agora nós vamos falar sobre a recepção crítica. Primeira coisa, eu vou pôr aqui fotinhos da Antonieta. Então, ó, fotinho dela com o partner, fotinho de divulgação de quebra-nozes e fotinho aqui dela, um perfil dela. Ela já era uma bailarina de acordo com o padrão da época, que não era uma mulher magérrima, tá? Inclusive, se vocês quiserem, pode me escrever, a gente pode fazer um vídeo sobre quando surgiu essa estética da magreza na dança, porque isso acompanhou uma questão social, sociológica, né? Então, o que que acontece? As críticas. A Antonieta, no dia da estreia, foi um sucesso retumbante. 5 curtain calls, tá? 5 chamadas de cortina. Quer dizer, a cortina fechou, ela foi lá pra frente, bateram palma, ela saiu. De novo, bateram palma, volta. Ela voltou 5 vezes pro palco pra reverência. O problema é que eu não tava falando pra vocês que os russos, esses italianos são grotescos, né? Os críticos russos colocaram, vocês viram as fotinhas que eu colocaram que ela era demasiada corpulenta para assumir aquele personagem. Que ela estava muito mais atrelada ao gosto alemão. Em grossas palavras, o que que eles disseram? Que ela era gorda para o papel. Então, você vê que a relação de que quando você não pode criticar a arte do bailarino, da mulher, no contexto geral, quando você não pode criticar o resultado do trabalho dessa mulher, você vai criticar o corpo, primeira coisa. Então, eles colocaram que ela era gorda, que é corpulenta, e que ela estava muito ao gosto alemão, porque eles falavam que os alemães gostavam de mulheres gordas e parrudas, né? E que aí isso a transformava numa bailarina pouco hétera, tá? E que o ideal para o papel seriam as bailarinas locais russas, porque elas eram mais líricas. Esta foi a crítica que ela recebeu na estreia do Quebra-Nozes, tá? Sendo que, anteriormente, ela recebeu críticas muito favoráveis quando estava fazendo a Aurora, em A Bela Adormecida, tá? Enfim, é sempre assim, na história da dança, quando não se pode criticar a execução técnica com um olhar crítico técnico do tipo, o passé não estava andeoros bastante, os entrechás não estavam visíveis o bastante, isso é uma crítica. Pode melhorar, você vai criticar o quê? O corpo, tá? A aparência. E isso frisem bem isso, porque esse ano nós vamos ter muitos vídeos falando sobre mulheres na dança. Esse ano eu quero dedicar o canal muito a questões femininas na dança, a grandes nomes da dança feminina. E você vai ver que muitas vezes a crítica a elas vai direto para uma coisa que é muito pessoal, o corpo. Mas a Antonieta, que amava Berlim e que lá era muito benquista, ela foi chamada para participar de obras de Marius Petipa com muita frequência, tá? Não só ela como outras italianas, mas ele criava variações muito específicas para ela, ele gostava muito do trabalho dela, e ela era extremamente requisitada para balés, padedês de bravura, heróicos, né? Grandiosos, com aquelas músicas que explodem, que é do jeito que eu gostava quando eu dançava profissionalmente. Eu falava para mim, vamos fazer um corsário, vamos fazer a Diana, eu queria tudo que explodia, que a música ia lá em cima.
E ela era muito requisitada para esse tipo de papel. E ela nunca quis, não que ela não tenha recebido convites, mas ela nunca quis se fixar na Rússia, definitivamente. Ela tinha um caso de amor com Berlim e o público do Ópera de Berlim com ela, tá? Aí, vamos falar um pouco dela já no século XX. Então, fez quebra-nozes, papapá, nananã. Quando ela sempre volta, porque ela é fixa lá em Berlim. Já no século XX, em 1901, a Antonieta foi chamada para estrelar e estrear a versão de Cinderela de Johann Strauss II, com a coreografia de Emil Graeb e o libreto de Heinrich Regel. E ela era uma versão modernosa. Ela estreou em 1901. Então, por exemplo, o príncipe, ele era um rico proprietário de uma loja de departamentos. A Cinderela, ela era uma costureira ligada à moda contemporânea. A cenografia era inovadora também, era moderna para o tempo. E aí, foi a primeira vez que a Antonieta Delera dançou sem tutu, que é um gesto simbólico para o começo do século XX, porque para as bailarinas marcou a exploração de um novo gênero, né? Podemos dizer que talvez começou-se uma estética neoclássica, e para o público é um prenúncio do início, porque a Alemanha é muito proeminente na dança moderna. Então, essa readaptação estrelada por Antonieta Delera da obra de Cinderela, essa adaptação moderna para 1909, ela, além do possível início, é a raiz, é a sementinha que foi plantada do que vai ser a dança moderna na Alemanha, ela iniciou uma nova fase para as bailarinas, tá? Vocês sabem que eu adoro fofocas bailarinísticas, mas é sempre muito, mas assim, muito difícil conseguir dados sobre a vida pessoal, principalmente das bailarinas da Europa Ocidental. É muito difícil. Elas tinham a vida pessoal delas muito pouco divulgada. Na verdade, tem até pouco documento de mídia, tá? Sobre ela. Eu tentei algumas coisas em hemerotecas, mas por causa da época do ano, tal, eu não consegui muitas coisas. Em hemerotecas alemãs, com certeza, a gente consegue bastante mais coisas sobre a Antonieta, mas a vida pessoal, no contexto geral, era muito fechada, né? Muito pouco, igual, por exemplo, das russas, a gente, porque na Rússia começou a cultura de celebrities, né? De celebrities da dança, então acabou havendo mais notícias sobre vidas pessoais. Mas o que a gente tem notícia sobre a vida pessoal da Antonieta é que aparentemente ela não deixou filhos e que ela se casou com um banqueiro berlinense. Ficou rica! Ela ficou rica! Chama-se Félix Marsop. E aí ela mudou o nome de Antonieta Delera para Antonieta Marsop. E aí, nessa virada do século, né, com o declínio desse ballet clássico italiano que estava dominando tudo, e com a ascensão, o início dessas novidades da dança moderna, né, a gente tem que lembrar que é um movimento, né, nós estamos falando do ballet russo Sergei Diaghilev, muitas coisas, sociedade, né, no começo do século XX, ela deu um boom, né? Aí a fama, a requisição, primeiro também por questões da idade, lembrem-se, né? A mulher, eles costumam colocar que nós temos um prazo de validade mais curto, né? A sociedade, aquela sociedade do final do século XIX não está diferente do século XXI. Então, a fama dela diminuiu, ela começou a ser menos requisitada, principalmente para a Rússia.
mas ela continuou firme e forte até a aposentadoria dela em 1909, que foi quando ela deixou os palcos. Vamos atentar que eu tô desde o começo falando Berlim, 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 Berlim. Bem, ela amava a vida dela em Berlim, ela amava a ópera de Berlim, e quando ela morreu, ela deixou um testamento onde ficou expresso que a fortuna dela, né, o patrimônio dela, ia ser doado para o Teatro de Berlim, onde seria criada uma fundação, e existe, tá? Ontem eu tive acesso à documentação que fala sobre essa fundação, como ela vai ser aplicada, tem as regras da fundação, tá disponível na internet. Então, todo o dinheiro da Antonieta foi doado para que o Teatro de Berlim criasse a Fundação Antonieta Delera para ajudar bailarinos em situação de vulnerabilidade por motivos de doença ou incapacidade profissional, bem como apoiar as suas famílias. Então, eu sou bailarino do Ópera de Berlim, caí, quebrei a perna, ganho por vez que eu danço, vou ficar 3 meses sem dançar, eu posso, né? Se eu reunir as condições, eu acabei não lendo, até porque tem que traduzir do alemão, eu falo em alemão Guten Tag, eu falo em alemão Dank, então o meu alemão a Barata fala alemão melhor que eu. Então eu preciso sempre estar traduzindo tudo lá, e eu não li os requisitos para você fazer o direito a esta ajuda, tá? Mas tem lá um rol de condições que você tem que reunir para fazer direito a esse auxílio da companhia, da Fundação Antonieta Delera. O que eu vi também é a quantidade, porque em 2001, quando houve uma questão burocrática lá no Ópera, enfim, de Berlim, e que foi refeito algumas documentações, eles estão lá falando que é 1.600.000 euros que essa fundação tem disponível, tá? Aí o que acontece? Essa fundação, né, que se chama Fundação Memorial Delera, eu não sei falar ela em alemão, embora eu tenha o nome aqui, ela oferece, então, subsídios de manutenção para os bailarinos que estão nessa situação de vulnerabilidade por questões de doença ou incapacidade profissional, mas ela também fornece bolsas de estudo e formações para alunos em situação de vulnerabilidade, apoios para despesas de assistências médicas e reabilitação, e também oferece assistência a bailarinos idosos, tá? Então, ela tem essas 4 linhas de auxílio: subsídio para manutenção do bailarino que está em situação de vulnerabilidade, subsídio em forma de bolsa de estudo para a formação de bailarino, apoio de despesas médicas e de reabilitação, e também assistência para bailarinos idosos, tá? Numa das críticas sobre Antonieta Delera, o que eles falam? Que a Antonieta Delera, ela teve um impacto comparado com o de uma estrela cadente na Rússia. Passou rápido, mas foi impactante e decisiva. E que ela ajudou a elevar o padrão técnico do balé. E que ela imortalizou um dos papéis mais emblemáticos da história da dança, que é a Fada Açucarada de Quebra-Nozes, né? E que isso por si só já deixa um legado artístico e humano muito duradouro, tá? Então, eu falei para vocês que a Antonieta, ela nasceu em 1860, ela dançou até os 49 anos, hein? Sob o signo de Aquários, porque ela é aquariana, 10 de fevereiro, né?
ela ascendeu ao cargo de prima bailarina com 19 anos, em 1879, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa. Público. E ela tem essa questão de ter sido a bailarina que estreou essa versão do Johann Strauss II, da Cinderela mais modernosa. E eu acho que é isso. Casou-se, não deixou filhos. Falecimento dela, tá? Ela morreu no dia 22 de junho de 1945, tá? Então, eu acho que é isso, foi o que eu consegui recuperar de Antonieta Delera, que é essa figura tão importante, né? Afinal de contas, ela eternizou ou eivou de importância o papel da fada açucarada em Quebra-Nozes. É óbvio que a fada açucarada, como nós conhecemos hoje, não é a que ela fez lá atrás, mas tá tudo bem. E eu trouxe um pouco, porque as pessoas precisam conhecer quem estava lá atrás quando era tudo mato e fez que tudo fosse em frente. Espero que vocês tenham gostado e se você gostou, você pode dar seu like. Por favor, se inscreve no canal porque eu tô tendo mais visualização do que gente inscrita. Me ajuda, vai? Tá? Ajuda eu a comprar a ração das minhas nenéns. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Pode me escrever perguntando dúvidas, pedindo material escrito. Eu tenho material escrito sobre os 5 balés de Natal que não são quebra-nozes. Tenho material escrito sobre Antonieta Delera. Pode me mandar no e-mail elentachiro@gmail, que eu te auxilio, tá bom? Beijo, até quinta que vem.